Porque nós sabemos, irmãos, que no longo da história da igreja, surgiram conceitos, surgiram opiniões, surgiram dúvidas sobre a existência do inferno. Como eu falei domingo passado, ao abrir o culto, pelo menos 3 conceitos, 3 ideias que fizeram com que a doutrina do inferno fosse destituída dos púlpitos das igrejas. Nós sabemos que tem o aniquilacionismo. O aniquilacionismo, ele contribui hoje para que as pessoas não acreditem na doutrina do inferno. Os aniquilacionistas, eles dizem o seguinte: não, o homem justo, o crente, que vive na obediência da palavra de Deus, quando ele morrer, sim, ele vai reinar com Cristo. Mas o homem, o ateu, o homem mau, o que comete abominação, infelizmente ele vai ser aniquilado, vai ser completamente destruído, o corpo e a alma não vai mais existir. É isso que eles acreditam. E também os universalistas, eles acreditam que no final de tudo, Deus vai restituir todas as coisas. Deus vai pegar o homem incrédulo, não precisa, tanto aquele que creu como o que não creu, o ateu, o abominável, todos eles vão ser salvos. Isso eles afirmam. Ele diz que no final dos tempos, quando Deus restituir todas as coisas, segundo eles, diz que os portões do inferno vão ser abertos e vai ser salvo até os demônios, inclusive o chefão, Satanás. Eles afirmam isso através de uma palavra que o apóstolo Pedro em seu discurso, Atos Apóstolo 3, ele falou que no final dos tempos, no fim de tudo, Deus ia restituir todas as coisas. Então eles tiraram dessa passagem o discurso de Pedro e asseguraram essa doutrina. E tem ainda, irmãos, o conceito bíblico, a palavra de Deus. Essa assegura que existe sim um inferno, lugar de tormento eterno. Nós sabemos que no mundo, todo dia morre 50 milhões de pessoas, segundo os estudos. Por hora, dá uma média de 140 mil pessoas morrendo. Quanto dessas pessoas não estão em igreja herege, irmão? Porque não basta só ser evangelho. Não, eu sou evangelho. Porque a cruz de Cristo, como eu falei, não foi isso, para servir apenas uma religião. A cruz de Cristo serviu, inclusive a doutrina do inferno, ela serve para nos mostrar de onde e de que Deus nos tirou. Como eu falei, não foi, a cruz de Cristo não serviu para tirar nós de uma pobreza, nem de uma viuvez. Eu era solteiro, agora estou casado. Ah, você agora é crente, você é evangélico? Sou. Por quê? Não, porque eu estava bebendo, estava fumando, agora eu deixei. Não é nada disso, irmãos. A cruz de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição serviu para nos livrar da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, e aqui no versículo 30, Lucas 16, diz: respondeu o pai Abraão: mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, não hão de se arrepender. Hão de se arrepender? Respondeu-lhe: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com ele, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão já falava da incredulidade, irmãos. Abraão já falava da incredulidade que o povo estava vivendo nesta terra. Porque nós sabemos que Moisés deu a lei. A lei não foi suficiente para nos salvar. Agora Cristo veio, trouxe o seu evangelho. A igreja primitiva, todos os santos apóstolos viveram o evangelho. E ao decorrer do tempo, esse evangelho chegou a nós. Cada um de nós temos o evangelho em mãos. Mas aí é onde está. Uns mostram os atributos de Deus. Outros, através dos atributos de Deus, tiram para si fins lucrativos. Porque nós sabemos que o homem, a alma do homem em si, ela almeja por uma religião. Nós sabemos que o homem, ele quer se deleitar aos prazeres da carne, mas também quer alimentar o espírito. E dessa forma, quando o homem encontra uma falsa religião, em que não alimenta o espírito, em que não salva a sua alma, ele será condenado. Ele é condenado sim. E nós vemos muitas doutrinas ao longo da história da igreja, e ainda no dia de hoje, tem surgido, fazendo com que muitos até pensam que estão salvos,
seguindo heresias, seguindo doutrinas não aceitáveis por Deus, reprovadas por Jesus. E eu digo para vocês, tarde demais a misericórdia que aquele homem foi pedir, porque ele já tinha morrido. O tempo é hoje enquanto nós estamos vivos. O tempo é hoje, como diz, e se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A voz do Espírito Santo, porque nós sabemos que há também alguns espíritos aí ministrando nas igrejas, nos púlpitos. Não, irmão, mas o pastor lá, ele tem a Bíblia, ele veste paletó, ele fala em línguas, lá tem milagre. Não importa. Nós sabemos que o que define a presença de Deus, o que define a presença do Espírito Santo em uma ministração, em uma congregação, é simplesmente a exposição de toda a palavra, e não milagres. Até porque milagre vai ser uma grande ferramenta do falso profeta, quando ele surgir, para enganar o povo, como diz lá em Apocalipse. E da boca do dragão e do falso profeta e da besta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses são espíritos que vão ao encontro de todo o reino da terra para os enganar. É isso que acontece. É isso que acontece. O apóstolo Paulo já falava para Timóteo, ele pregar a palavra e está fora de tempo, a tempo e fora de tempo, porque viria um tempo que não ia suportar a sã doutrina, mas ia ter comichão nos ouvidos. Isso aconteceu, meus irmãos, exatamente. Isso acontecia muito exatamente na ministração da doutrina sobre o inferno. Porque agora as pessoas passavam a semana trabalhando. Muitas vezes as pessoas perdiam seus empregos, brigavam com as esposas, contas atrasadas, e vinha a dificuldade da vida. Quando chegava ao domingo, ouvir sobre a pregação, ouvir sobre o juízo de Deus, ouvir sobre o inferno. Quem quer ouvir isso? Isso não é popular. Vamos para outra igreja, que lá o pastor promete coisas boas para nós. Dessa forma, a doutrina do inferno foram sendo destituídos dos púlpitos. E muitas vezes esses líderes, eles tinham os propósitos de aglomerar pessoas, juntar multidão, para que na hora exata, mais uma vez enganar o povo com a falsa doutrina. Agora chegou o momento dos dízimos e oferta que trouxemos para a casa do Senhor. Casa do Senhor? Cadê a casa do Senhor? Se o templo e morada do Espírito Santo é cada um de nós, os nossos corpos. Isso aqui é um prédio. Isso aqui não é altar, isso aqui é uma plataforma. Apenas a gente fez para que quem esteja pregando aqui, os irmãos lá atrás tenham uma melhor visão. Isso aqui não é um altar santo. Santo e separado, para trazer a palavra do Senhor, tem que ser aqueles que vão ouvir e os que vão pregar. Esse devemos ser santos. Então esse é um momento mais distorcido nos dias de hoje. O momento dos dízimos e ofertas. Além deles enganar os irmãos prometendo riqueza e prosperidade, uma pregação triunfalista, a pregação eu decreto, receba, tome posse. Essa doutrina ela surgiu não há muito tempo, essa doutrina do triunfalismo. Então quando chega no momento do dízimo, aí eles vão tirar agora os frutos do que eles enganaram o povo para aglomerar a multidão. E eles sabendo que tirando a doutrina do inferno dos púlpitos, as pessoas se achegar. Mas com a doutrina da condenação, do juízo de Deus, afinal o evangelho veio fazer o quê? O evangelho foi enviado a nós para quê? Para nós enricarmos, para nós ter uma vida abastada? Não, para que nós através dele, nós possamos não ir para esse tormento eterno, para o lago de fogo, e sim morar com Cristo eternamente. Mas a doutrina foi tirada, e agora muitos estão ouvindo doutrina de demônios. Por exemplo, uma doutrina de demônios, para que os irmãos tomem conhecimento, muitos já conhecem. Nós sabemos que a doutrina neotestamentária, a doutrina que Jesus e os santos apóstolos pregaram, e a igreja primitiva, até o século IV, a igreja estava alicerçada na doutrina dos apóstolos. Daí para cá, com a conversão de Constantino, foi que o negócio desandou. O carro-chefe não era mais a palavra, agora estava tendo ali encíclicas, documentos assinados pelos papas, distribuídos para os bispos e dos bispos para todos que estão na face da terra. Então, a doutrina do inferno ela foi tirada exatamente para que as pessoas não tomassem o conhecimento do evangelho de Cristo. E eu vou dar exemplo de uma doutrina de demônio, como o apóstolo Paulo falou para o jovem pastor Timóteo. A doutrina neotestamentária, de maneira alguma, ela oferece riqueza para ninguém, e nem vida abastada. Diz que, rogo-vos ao Pai, que não vos tire do mundo,
mas que o Espírito Santo, o poder de Deus possa vir sobre nós para que nós possamos suportar os dias maus, que todos nós, se não estamos passando, iremos passar nessa terra. Então, o exemplo de uma doutrina de demônio, a doutrina da prosperidade, riquezas, porque nós sabemos que em todo o Novo Testamento, a doutrina neotestamentária, ninguém da parte de Deus oferece riqueza para ninguém, mas tem um oferecendo riqueza, somente o diabo. Quando Jesus ele jejuava 40 dias, depois chegou o diabo e disse: olha, levou ele a um monte muito alto e disse, mostrou todos os reinos da terra e toda a glória e disse: tudo isso eu te dou, se tu prostrar e me adorares. Basta que tu me adore, que isso aqui tudo eu te dou, todos os reinos da terra, toda a glória dos homens. E Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás. O diabo ofereceu riqueza a Jesus. E por que que os servos de Satanás, por que que os que servem ao diabo também não vão oferecer os irmãos? Porque eles sabem que o coração do homem, o homem que não conhece a doutrina de Cristo, almeja pela riqueza, almeja pela ostentação, pelas grandezas terrenas. É por isso que agora tem os ministradores da doutrina triunfalista, a doutrina do bem-estar, servo de Satanás, porque essa doutrina não existe no Novo Testamento. Você é filho de Deus, aí lá vem os exemplos do Antigo Testamento, aonde no Antigo Testamento todas as riquezas em que Deus se referia, hoje são só a sombra das riquezas que Deus tem preparado para nós no céu, na cidade santa. Engraçado e interessante saber que muitas coisas do Antigo Testamento eles trazem para a doutrina contemporânea, a doutrina de Cristo, para hoje. Por exemplo, quando ele diz: Salomão foi um homem muito rico, aí tira dali a riqueza de Salomão. Mas vem cá, Salomão tinha 1000 mulheres, tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Então nós vamos ficar agora, vamos procurar ficar rico igual a Salomão e ter também as 1000 mulheres? Outro dia eu cheguei na porta de uma igreja apóstata, igreja herege, e tinha um show gospel. E ali tinha uns coreógrafos fazendo naquelas danças lá e tudo. E eu não me aguentei, irmãos. Aquilo ali mexeu nas minhas entranhas. Eu disse: irmão, me diga uma coisa, o que é isso aí? Eu disse: não, irmão, ali é porque você sabe, né, irmão? Davi dançou, né? Davi dançou. Eu disse: assim, Davi dançou? Isso é um modelo do Antigo Testamento para uma doutrina de Cristo, na igreja de Cristo hoje? Pois cuidado, irmãos, que Davi também desejou a mulher de seu servo Urias, deitou com ela e pecou contra Deus. Cuidado para vocês não imitar também essa prática que Davi fez. E ali o irmão ficou por ali: não, irmão, você sabe, né? Tem que alegrar o povo. Amém, meu irmão, fui embora. Eu não aguentei aquilo, irmãos. Modelo do Antigo Testamento, das sombras das riquezas que passou. É como diz ali: a ferrugem come, a traça come, o ladrão mina e rouba. E a nossa riqueza que nos aguarda no céu jamais vai se acabar. Outra doutrina que eles têm escondido, irmãos, eles dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E também não ensinam os irmãos sobre o surgimento, sobre a ascensão do anticristo. Porque nós sabemos que se não é pregado, os irmãos não tomam conhecimento. E quando este homem surgir, que não está muito longe, são poucos que vão conhecer. Porque, por exemplo, nós estamos aqui fora, eu digo: olha, eu estou vindo aqui da esquina e nesse instante um ladrão roubou ali, ele está vindo, ele vai passar aqui. Pronto, eu só digo isso e vou embora. Aí vocês ficam olhando toda pessoa que vem, você diz: será que é o ladrão que o irmão disse? Aí de repente vem um rapaz de boné, de bermuda, é o ladrão que o irmão falou. O rapaz passa, não era o ladrão. Vem outro de bicicleta, esse é o ladrão que o irmão falou, também não era o ladrão. Porque eu não descrevi, eu não mostrei para vocês as características do falso profeta. As igrejas também não estão ensinando isso. Agora, se eu tivesse dito: irmão, vocês tenham cuidado, porque agora há pouco um ladrão roubou ali, ele está de chinelos, bermuda, uma blusa vermelha e um boné branco. Na hora que esse homem surgisse na esquina, vocês, lá e vem um ladrão, que o irmão falou. Assim, irmãos, é a doutrina. Se não esclarecer, se for continuar escondendo dos irmãos essas verdades, e for se preocupar só em entretenimento dentro da igreja, só em alegrar o povo, louvores por cima de louvores, não tem a palavra, não tem a verdade, o Espírito Santo não pode se manifestar porque não há verdade, só há engano, só há coisas mundanas dentro da igreja. Então, de forma alguma vai ter como conhecer o surgimento do falso profeta. E nós sabemos que também tem escondido, alguns têm escondido também sobre a grande tribulação, que nós sabemos que a igreja de Cristo vai ser provada através da grande tribulação.
Desde muito tempo a igreja de Cristo vem sendo provada. Para começar em Gênesis, quando Deus pôs todas as coisas em seus lugares. Por quê? Qual o propósito de Deus colocar aquela árvore do fruto proibido? Simplesmente para provar a fé de Adão e Eva. Infelizmente Eva foi reprovada. Nós vimos aqui no livro de Reis, Crônicas, nós vimos muitas vezes Israel vence, depois Israel perde, Israel vence. Exatamente. Mas Deus sempre deixava algumas nações para provar aquele povo. E por que que hoje, como nossos irmãos foram mortos, muitos foram martirizados, provaram a fé, por que que nós somos melhor de que nossos irmãos, para também não ser provado por Deus? A última prova, a grande tribulação, nós todos vamos passar por ela, e aquele que não for aprovado, como nós vimos Lucas 17, a existência do inferno é muito clara. Esse lugar existe, lugar de tormento eterna da alma e do corpo, no lago de fogo. Amém, meus irmãos? Que os irmãos possam, eu peço a Deus que os irmãos tenham entendido essa palavra simples e humilde, porque na verdade não são palavras bonitas e nem de profundos estudos, mas que seja a palavra de Deus esclarecida para aqueles que vieram nesta manhã ouvir. Amém, meus amados irmãos? Conclusão: o inferno existe e o céu também existe, como 99,9% só crê que existe o céu, não crê na doutrina do inferno, porque esses 3 conceitos, pelo menos que eu citei, e muitas ideias surgiram no não surgimento do inferno. Amém? Amém? Que os irmãos possam guardar essa palavra em seu coração, e vamos louvar o Senhor nesta manhã.